Continuando nosso estudo de avançado de BGP. Agora vamos falar sobre filtragem e manipulação de rotas do BGP. A filtragem de rotas é um método de identificação seletiva de rotas anunciadas ou recebidas de roteadores vizinhos. A filtragem de rotas pode ser usada para manipular o fluxo de tráfego, reduzir a utilização de memória ou melhorar a segurança. A filtragem de rotas identifica seletivamente rotas anunciadas ou recebidas de roteadores vizinhos. A filtragem de rotas pode ser usada para manipular fluxo de tráfego, reduzindo a utilização da memória e melhorando a segurança. Os Internet Service Providers geralmente implantam filtros de rota em peerings BGP para clientes, para garantir que apenas as rotas do cliente sejam permitidas no link de peering, evitando que o cliente se torne acidentalmente um AS de trânsito na internet. O iOS XE tem 4 métodos de filtragem de rotas, de entrada ou saída para um par BGP específico. A lista de distribuição, que filtra prefixo de rede com base em uma CL padrão ou estendida. Uma negação implícita para qualquer prefixo não é permitida. A lista de prefixos, onde as especificações de correspondente prefixo permitem ou negam prefixo de rede, de cima para baixo. Uma negação implícita para qualquer prefixo também não é permitida. ACL, filtragem de caminho AS, ou ASPF Filtering, uma lista de comandos de expressões regulares regex permite a permissão ou negação de um prefixo de rede, com base nos valores atuais de caminhos AS. Também uma negação implícita para qualquer prefixo também não é permitida. E por último, temos o mapa de rotas, que fornece um método de correspondência condicional em uma variedade de atributos de prefixos de execução de diversas ações. As ações podem ser uma simples permissão ou negação ou pode incluir a modificação dos atributos do caminho BGP. Os slides a seguir explicam cada uma das técnicas de filtragem de rotas com mais detalhes. Imagine um cenário simples com o roteador 1, AS65100, que tenha um único BGP, com R2, que então poderá fazer peering com outros sistemas autônomos, como o AS65300. A parte relevante da topologia é que R1 faz peer com R2 e se conecta na tabela BGP de R1, conforme mostrado no exemplo 12.8, com ênfase no prefixo de rede e no caminho AS. As listas de distribuição permitem a filtragem de prefixos de rede vizinho a vizinho, usando as CLs padrão estendidas. A configuração de uma lista de distribuição requer o uso do comando de configuração de famílias de endereços, neighbor, IP address, distribute list, que aí é a CL name ou number in out. Lembre-se de que a CL estendida para BGP usam os campos de origem para corresponder à parte da rede e os campos de destino para corresponder à máscara de rede. No exemplo 10.10 na tela, exibe a tabela de roteamento do roteador 1, após a filtragem da lista de distribuições do BGP. Duas rotas locais são injetadas na tabela BGP por R1, 10.12.10, 192.168.1.1. As duas redes de loopback de R2 e R3 são permitidas porque estão dentro da primeira entrada, ACL, allow, e duas das redes do padrão 1064 X0 são aceitos. A rede 100.64.2 192/26 foi rejeitada porque o comprimento do prefixo não corresponde à segunda entrada da ACL allow. As listas de prefixo permitem a filtragem de prefixos de rede por vizinhos, usando uma lista de prefixos. A configuração de uma lista de prefixos envolve o uso do comando de configuração da família de endereços BGP vizinho IP address. O exemplo 12.1 demonstra o uso de um filtro de lista de prefixos para permitir apenas rotas dentro do espaço da RFC 1918,
A lista de prefixos é aplicada no PIN R1 para R2. Já a tabela BGP pode ser encaminhada em R1, conforme mostrado no exemplo 12.2. Observe que as redes 100.6420, 100.642192 e 100.64.3 foram filtradas porque não se enquadram nos critérios de correspondência da lista de prefixos criada. A seleção de rotas de um vizinho BGP usando o caminho AS requer a definição de uma lista de controle de acesso de caminho. Expressões regulares, apresentadas anteriormente nesse capítulo, são um componente da filtragem SPF. Esse exemplo 12.13 mostra as rotas de R2 estão anunciadas para R1. R2 está anunciando as rotas apreendidas de R3 para R1. Em essência, o R2 fornece conectividade de trânsito entre os sistemas autônomos. Se esta fosse uma conexão com a internet e o R2 fosse uma empresa, ele não iria querer anunciar rotas apreendidas com outros AS. É recomendado usar uma lista de acesso de caminho AS para restringir o anúncio apenas de rotas do AS 65200. O iOS suporta até 500 ACLs de caminho AS e usa o comando IP ASPF Access List, ASL Number, Denial Permit, Regex Query, para criar uma ACL de caminho. A ACL é então aplicada com o comando neighbor. O exemplo 12.14 mostra a configuração em R2 usando uma ACL de caminho AS para restringir o tráfego apenas ao tráfego originado localmente. Usando o padrão regex circunflexo $, para garantir a integridade. A ACL de caminho AS é aplicada em todos os vizinhos BGP. Já o exemplo 12.5 exibe as rotas anunciadas para R1. Observe que todas as rotas não possuem um caminho AS, confirmando que apenas rotas de origem local estão sendo anunciadas externamente. Os mapas de rotas fornecem funcionalidade adicional em relação à filtragem pura. Os mapas de rota também podem manipular atributos de caminho BGP. Os mapas de rota são aplicados em um vizinho BGP para rotas anunciadas ou recebidas. Um mapa de rotas diferente pode ser usado para cada direção. O mapa de rotas está associado ao vizinho BGP da família de endereço específica, com o comando vizinho, neighbor, IP address, routemap, routemap name, in ou out, entrada ou saída. O exemplo 12.16 mostra a tabela de roteamento BGP de R1, que é usada aqui para demonstrar o poder de um mapa de rotas. Esse mapa de rotas consiste em 4 etapas. 1. Negue qualquer rota que esteja na rede 192.168.00/16, usando uma lista de prefixos. 2. Combine qualquer rota originada no AS 65200 que estejam dentro do intervalo 100.6400/10 e defina a preferência local do BGP como 222. Terceiro, combine todas as rotas originadas no AS 65200 que não correspondam à etapa 2 e defina o peso do BGP como 65200. Por último, permita o processamento de todas as outras rotas. O exemplo 12.17 demonstra a configuração de R1, onde múltiplas listas de prefixos são referenciadas junto com uma CL de caminho. O exemplo 12.18 exibe a tabela de roteamento BGP de R1. As seguintes ações ocorreram. As rotas 926822 e o 926833 foram descartadas. A rota 9268.1.1 é uma rota gerada localmente. As redes 100.64.2 e 100.64.2.192 tiveram a preferência local modificada para 222, por serem originadas no AS 65200 e estarem dentro do intervalo 100.6400/10. As rotas 10.12.10 e 10.12.23.10 de R2 receberam o peso de atributo BGP localmente significativo, 65200.
Todas as outras rotas foram recebidas e não modificadas. É considerado uma prática recomendada utilizar uma política de rotas diferente para prefixos de entrada e saída para cada vizinho BGP. Dependendo da alteração na técnica de manipulação de rotas BGP, uma seção BGP pode precisar ser atualizada para entrar em vigor. O BGP oferece suporte a 2 métodos de limpeza de uma seção BGP. A reiniciação forçada destrói a seção BGP, remove as rotas BGP do par e é a mais perturbadora. A reinicialização suave invalida o cache do BGP e solicita um anúncio completo do seu par. Os roteadores iniciam uma reinicialização completa com o comando clear IP BGP e uma reinicialização suave usando a palavra soft como opcional. Todas as seções de BGP do roteador podem ser apagadas usando um asterisco no lugar do endereço IP do peer. As reinicializações suaves podem ser executadas para uma família de endereços específica, com o comando AF ou SAF associado a eles. As reinicializações suaves reduzem o número de rotas que devem ser trocadas de várias famílias de endereços, se várias famílias de endereços forem configuradas com um único peer BGP. Obrigado e até a próxima aula.